O governador tem falado aí que já tinha pedido alguns estudos. Como é que está o tema da duplicação da rodovia? Seria a duplicação da Rio Santos ou não? Seria a duplicação do Rio Santos, Da Rio Santos, que leva de Caraguatatuba a Ubatuba. Como é que está essa discussão? Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa, o Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Aqui o conteúdo é sobre desenvolvimento, sobre temas importantes. Aliás, o nosso país tem muitos temas que são importantes para o desenvolvimento, tem muito a ser desenvolvido ainda, né? E esse espaço ele se destina às pessoas que querem saber, querem conhecer, querem escutar experiências exitosas, desafios. Então é um prazer tê-los aqui no podcast do Desenvolve Vale. Importante você que está nos ouvindo, nos assistindo, conheçam as mídias sociais do Desenvolve Vale, sempre trazendo muito conteúdo com o nosso programa de TV, com a nossa newsletter. É um prazer muito grande poder ter uma equipe toda desenvolvendo conteúdos de interesse de todos vocês e de nossa sociedade. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? A gente fala muito de infraestrutura. Nós sabemos dos desafios que o nosso país tem com relação à infraestrutura, né? Às vezes você pega o carro, vai sair na estrada e fala, nossa, quando eu cruzo de estado, quando eu saio do estado de São Paulo, meu Deus, é só na reza para chegar bem, porque as estradas esburacadas e tal, e São Paulo vem conseguindo, né? Ainda tem alguns desafios, mas o estado de São Paulo, de um modo geral, tem se consolidado aí com boas estradas. E para falar de um bom exemplo desse, entender os desafios disso tudo, eu recebo aqui hoje no nosso podcast o diretor-presidente da concessionária Tamoios, responsável por essa rodovia que liga São José dos Campos ao litoral norte, São Sebastião, Caraguatatuba, que recentemente aí, fez algumas entregas importantes de duplicação, de conexão com São Sebastião. Então, o diretor-presidente da concessionária Tamoios, Luiz Felipe Neves. Luiz Felipe, prazer grande tê-lo aqui no Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. O prazer é meu, Kiko. Fico muito satisfeito de estar aqui participando desse podcast. É o nosso segundo encontro com o Desenvolve Vale, né? Tivemos um encontro no ano passado, onde pudemos fazer algumas contribuições sobre a concessionária. E para a concessionária Tamoios é muito válido estar contribuindo com informações relevantes da concessionária, que é um viário importante aqui para a região do Vale. Então, é gratificante estar aqui, eu que agradeço o convite. Obrigado, Luiz Felipe. Você já esteve no nosso programa de TV, né, que é na TV Tati SBT, Sim. Todo sábado às 19h20. E agora aqui no podcast também você participou de uma reunião lá dentro do Desenvolve Vale. Também foi. Aí. Então já é o terceiro encontro. Membros, é o terceiro encontro, é verdade. E o Desenvolve Vale hoje, ele se consolidou como um agrupamento de pessoas que querem realmente ver o desenvolvimento. Eu nunca me esqueço, o engenheiro Osiris Silva, que para o Desenvolve Vale é uma referência, e ele falava que os empreendedores colecionam os não. Não pode, isso não. Nós somos colecionadores de não. É o poder público falando não, é a burocracia brasileira, não com intenção de falar não, mas é um país que se consolidou de forma burocrática e difícil. Sim, e a gente sim. tenta trazer discussões de conteúdo para ver quais são os pontos que podem ser melhorados, porque o desenvolvimento ele ajuda todo mundo, né, Luiz Felipe? A gente tem que buscar atravessar esses desafios, né? É o nosso papel aqui. Maravilha. E você que está fazendo um ótimo trabalho lá como diretor-presidente da concessionária Tamoios, imagino que você esteja vivendo agora um bom momento, né? Entregar as obras de duplicação dos contornos, da Serra e do contorno de São Sebastião. Conta Perfeito. pra gente como é que está esse processo. Hoje a gente está vivendo um momento muito bacana, né? Muito gratificante, né? Praticamente concluindo todas as obras da concessionária Tamoios. Hoje o usuário já consegue trafegar por todo o traçado nosso contratual, são 118 quilômetros. E no início de 22 entregamos a duplicação da Serra com a subida dos túneis, né, o complexo de túneis. E, aliás, túneis bem grandes, né? Bem grandes, né? Nós temos o maior e o segundo maior nessa subida da Serra. O maior ali de Caraguá tem quantos quilômetros? São 5,5 quilômetros. É o maior Direto. túnel rodoviário do Brasil, direto. Maravilha, hein? Inclusive, olha que tecnologia, hein? Ele é tão grande que ele precisou fazer um shaft de ventilação no meio dele. Pra você ter uma ideia, para poder melhorar a condição de ventilação dentro do túnel.
De tão extenso que ele é. Tá. Não, tranquilo. E no final de 23, nós entregamos o contorno norte, que dá acesso aos usuários que vão no sentido de Ubatuba. E no final do ano passado, nós entregamos o contorno sul, novembro do ano passado, para os usuários que se destinam a São Sebastião, Ilhabela e as praias sentido Maresias. Então hoje o viário está pleno. Ainda existem algumas pequenas intervenções, mas que no máximo tem um pequeno impacto em uma interdição de uma faixa, quando o volume de tráfego está baixo, né? Não, nada que impacte mais agora de forma direta o usuário em termos de congestionamento ou algo nesse sentido. Luiz Felipe, antes da gente entrar nos detalhes, falar um pouco de você. Você é formado em engenharia. Engenharia civil, e veio recente para cá, né? Você não é... Eu antes da concessionária Tamoios, eu trabalhava em outra empresa do grupo, de construção de infraestrutura. Então, já trabalhei no Brasil inteiro. Já trabalhei em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador. Então, grandes obras acabam vinculando a deslocamento, é inevitável. Eu estava vendo no seu currículo, você tem uma experiência importante no exterior também. Também trabalhei no exterior, trabalhei numa ponte na Espanha, numa obra de um hospital na Polônia, em obra de túneis na Suíça. E o Brasil, quando você compara esses países, o Brasil está conseguindo trazer a mesma tecnologia para um túnel, tudo isso, ou a gente ainda deixa a desejar? Com certeza, estamos trazendo. Hoje, os túneis da Tamoios possuem tecnologias padrão internacional. Porque um túnel com 5 quilômetros, eu imagino que você deva ter uma série de precauções ali, de cuidados, né? Cuidados, sim. Por exemplo, se acontecer um acidente ali no meio do túnel, a gente vê ali espaços de saídas de emergência. Onde dão aquelas saídas ali? Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Na subida da serra, a gente tem um túnel principal, que é dos viários, e tem um pequeno túnel que os usuários não conseguem enxergar, ele fica ali realmente nessas saídas transversais que tem acesso a esse túnel paralelo ao viário principal. Então, caso você tenha uma situação de emergência nesse túnel principal, um incêndio, por exemplo, certo, você consegue acessar através desses túneis transversais esse túnel de ligação, que é um espaço que você está seguro em relação à ventilação, em relação à comunicação. Pedestre, né? Carro não acessa ali. Carro não acessa, apesar de que se tiver um incêndio, um caminhão de bombeiro consegue vir por dentro desse túnel de serviço e acessar o local do incêndio dentro do túnel principal. Então é uma alta tecnologia mesmo, alta tecnologia, tudo é muito pensado. Pra você ter uma ideia, Kiko, se tiver um acidente num túnel desse, a gente tem todo o túnel monitorado por câmeras com inteligência artificial, então automaticamente essa chega rápido. Essa movimentação atípica do acidente é acionado um alerta ao nosso centro de controle e imediatamente já toma as primeiras ações no sentido de, se tiver um incêndio, mandar acionar o corpo de bombeiros, um carro de resgate, uma ambulância, ou mesmo uma simples comunicação do nosso central de controle em relação ao usuário, do tipo, seu carro está quebrado, fique no acostamento, não tente atravessar a via, até uma orientação mais básica também. Tudo é feito nesse contexto de segurança para o usuário. Isso é muito importante, viu, gente? Porque você que tem claustrofobia, a gente escuta algumas pessoas falam, eu tenho claustrofobia, olha, o túnel está mais monitorado do que você possa imaginar. Então, qualquer coisa que aconteça ali dentro, imediatamente você vai ter um suporte de apoio, né? Então, a tecnologia hoje no Brasil, eu imagino, fazer um túnel é muito difícil, né? É difícil, fazer um túnel não é fácil, não. Fazer um túnel não é fácil, ainda mais com a diferença de cota ali que a gente tem do zero, praticamente do mar, até a cota 800 ali. Então... E a opção de fazer túnel, ela está mais ligada à fluidez, à melhor tecnologia ou preservação do meio ambiente ou um conjunto das duas? É um conjunto. É um conjunto. No caso ali, porque você preserva muito, né, quando faz um túnel. Exatamente. Na Serra do Mar e o Parque, quando a gente, com a obra dos túneis, a gente evitou o desmatamento de milhares de árvores, né? Então, a parte ambiental pesou muito nesse contexto. O conforto também, se você até comparar um pouco a descida da serra, que é o viário antigo, que a gente melhorou algumas curvas, tudo, mas você ainda vai numa velocidade bem reduzida, né? Com risco, às vezes, de algum tombamento de um caminhão que vai para o porto. Então, realmente, se você compara com o viário da subida, com as curvas bem suaves... Bem mais suaves. Você consegue ter uma velocidade melhor, você consegue ter melhor fluidez. Então, você... A subida ficou mais longa por isso ou não? Em termos de extensão, ela acaba ficando até um pouco mais curta.
Fica mais curta? Em termos de extensão. Ah, que beleza. Então, assim, ela traz mais condição de conforto ao usuário na subida, né? E, consequentemente, você tem menos acidentes, melhor fluidez. Então, o túnel é espetacular em todos os sentidos. A única coisa ruim do túnel é que realmente ele demora para executar. Ele não é uma obra rápida, né? Maravilha. Não, para quem é da região do Vale do Paraíba sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu sou da época que ia para Caraguá, paravam as duas faixas que a gente falava, tá tudo parado. Tinha um acidente, 11 horas, 12 horas em época de final de feriado. Sim. Ou datas como Ano Novo, tudo isso a turma ia fazer 80 quilômetros preparado para percorrer em 12 horas. Né? Então isso realmente trouxe muitos transtornos e hoje a gente vê essa obra pronta, realmente é algo fantástico. E falando não só dos túneis, a ligação com São Sebastião. Essa eu fiquei impressionado. Que é muito importante. Gente, isso aqui não é propaganda, não estamos fazendo propaganda da concessionária Tamoios, é satisfação de ver o desenvolvimento. É isso que a gente precisa. Porque uma simples estrada, ela vai levar o desenvolvimento para as regiões, a valorização, a melhoria da qualidade das pessoas, a segurança de quem passa por elas. Então tem uma série de benefícios que a gente tem que saber também enaltecer. Com certeza. Porque o povo às vezes reclama muito e tem motivo para reclamar, mas quando a coisa tá legal e tá bonita, a gente tem que falar. E o trecho sul de São Sebastião, eu fiquei surpreso. Quem não fez esse percurso ainda vale a pena. Você termina a Serra de Caraguatatuba e já vira direita ali em direção a São Sebastião e acho que em 15 minutos você tá lá perto da Petrobras já. Exatamente, ficou muito bom, né? Aquele complexo de túneis. Entregou agora, né? Entregamos agora dia 18 de novembro, com a presença do Tarcísio, né? O governador foi lá. Foi lá pessoalmente, ele rodou, fez questão de rodar toda a obra antes da inauguração, de questionar. São Paulo tem sorte, né, Luiz Felipe? Porque tem um Tarcísio governador, um Felício vice, né? Exatamente, os dois estavam lá. Os dois têm um compromisso com o desenvolvimento muito grande. Eu lembro quando eles ganharam a eleição, tinha um trecho ali na Tamoios que era uma barreira ficou caída ali, acho que perto de Paraibuna. Foi, no quilômetro 52. Ficaram muitos anos aquilo. Ficaram muitos anos. Por que aquilo ficou tanto tempo? Ali o trecho do Planalto foi uma obra executada pelo governo do estado, e na época do fim da Dersa, algumas obras não foram concluídas na sua integralidade. Então, quando teve a licitação da concessionária Tamoios, a concepção da licitação era que aquelas obras iriam ser entregues na sua plenitude, o que não ocorreu. Entendi. Então, não era de responsabilidade da Tamoios atuar naquelas intervenções inacabadas. Certo. Né? E o Estado, com o fim da Dersa, também ficou numa situação difícil ali. Então, qual foi a melhor solução? Que, no caso, até com a chegada da gestão do Tarcísio, eles fizeram um contrato para transferência desse saldo desse escopo das obras que não tinham sido feitas no passado para a concessionária. E vocês que fizeram? E aí a gente contratou uma empresa, a EPCista, que fez as obras, e a gente conseguiu ter celeridade e foi muito bom, foi excelente. E dentro dessa linha, voltando um pouquinho no trecho de São Sebastião, quer dizer que evitou você passar por Caraguatatuba ali, porque era uma quantidade de bicicletas, lombadas, banhistas e tudo mais, né? Então era muito difícil. Muito urbano. Esse contorno sul ficou. Mas a gente vê também que, lógico, e tem que ter pedágio, porque você pagar onde funciona, acho que faz parte. Faz parte. Né? Fui para Minas esses dias, não, que vergonha, gente, que vergonha. Nem pintar lombada Minas Gerais está pintando, entendeu? Então, pelo amor, isso não dá para falar que é falta de dinheiro. Não temos recurso que São Paulo tem, não, lombada. Aliás, tomei uma multa porque aí eles são bons. Para cobrar a multa, foram bem rápidos. Tomei uma multa lá que tinha que estar de 52 e meu carro estava a 58. Por quê? Eles põem lombada e fica até perigoso, Felipe. Lombada em estrada mal conservada, onde o Estado não está presente. Por quê? Porque você que não conhece, a gente que não anda todo dia ali, fica perigoso. Você pode voar numa lombada daquela ali, mal sinalizada, umas plaquinhas escondidas atrás de mato. Então eu acho que Minas Gerais, infelizmente, boa parte do Brasil tem estradas que ainda merecem uma atenção por segurança, não é nem por conforto. O governo do estado de São Paulo é um exemplo, né, de boas estradas. Não, aqui São Paulo se fica, tanto é que não precisa ter placa quando você muda de estado, você percebe pela estrada, né? A gente deseja que os outros estados priorizem também isso aí, porque isso é segurança, né? Segurança, é desenvolvimento, né? Você vê... desenvolvimento. A fluidez de cargas, tudo passa pelas estradas. Ali tem as ferrovias, lógico, né? A parte hidroviária, mas a estrada é a principal no Brasil.
Luiz Felipe, me fala uma coisa. Vocês hoje colocaram os pedágios, Free Flow que fala, não é isso? No Contorno Sul que nós inauguramos 18 de novembro, inicialmente era uma praça de pedágio, mas com a nova política do Tarcísio de implantar Free Flows nas novas rodovias. Que dá uma fluidez fantástica. Que dá uma fluidez fantástica, não tem mais aquelas filas nas praças de pedágio. Para quem não sabe, tem gente que pode saber o que é isso. Seria bom a gente explicar até para ele não tomar multa, né? É verdade. Antigamente, o tradicional das rodovias, que ainda, a grande maioria ainda opera dessa forma, inclusive as duas principais praças da Tamoios, né? É uma praça tradicional de pedágio, onde você tem a praça manual, você pode fazer o pagamento manual, você tem a cabine automática, para quem tem o que a gente chama de tag. O Connect Car, Sem Parar, Veloz, são os principais fornecedores. Você consegue passar de forma automática. Tá. Então, qual é o contexto agora do Free Flow? É não ter mais a praça de pedágio. Perfeito. Né? São aqueles painéis, viu, gente? Que tem em cima, quando você passa assim, parece que tem alguém te filmando em várias cima câmeras, ali. né? Parece câmeras ali, é para captar o pedágio, que é o Free Flow. Exatamente. Que é justamente você ter fluidez. Então, ele da mesma forma que uma cabine automática, que ele detecta o tag, ele também detecta o tag lá e é debitado da sua conta. Para quem não tem o tag, aí vai ter que acessar ou o site da Tamoios, freeflow.com.br, ou o app da Tamoios, Freeflow Tamoios. Então quem não tem o tag tem que acessar esse site em que período? Até 30 dias. Até 30 dias, senão vai virar multa. Senão vai virar multa. Aí vai virar multa por inadimplência. Agora, quando você está na cabine, que não é o caso do Free Flow, muitas vezes você tem o tag, mas não abre por algum problema técnico. Corre o risco do Free Flow não ler alguém que tenha Sem Parar e gerar uma multa para ele ou não? Corre o risco de, quando por algum motivo o tag não lê... Falta de comunicação. Também nós temos uma redundância no sistema que consegue ler a placa do seu carro. E a partir da leitura da placa, a gente consegue ir no todo o banco de dados das fornecedoras de tag para saber se você tem um tag ativo e a gente vai lá e debita. Então existe também essa redundância para não ter esse tipo de problema. O que pode ocorrer, que a gente recomenda bem os usuários ficarem sempre monitorando, é que às vezes um usuário, o cartão venceu e ele tem aquela recarga automática ali, por exemplo. E aí se ele não tiver com saldo no tag dele, ele vai passar... E não vai debitar. Não vai debitar porque ele está sem saldo, ele vai levar uma multa. E às vezes ele pensa que está tudo bem, né? Porque ele tem um tag, mas simplesmente porque ele teve algum problema de transação com cartão de crédito, ele pode ter essa situação. Então tá atento ao saldo, né? Atento sempre ao extrato, ao saldo. E hoje os bancos oferecem, muitos bancos estão oferecendo gratuitamente, parceria, sim, com certeza. Mas Luiz Felipe, uma dúvida. Por que quando a gente passa isso em várias estradas, em praças de pedágio, você vê muita gente que ainda não tem o tagzinho lá para passagem automática? Sim. O que é? A pessoa quer economizar lá o custo do tag? A pessoa quer economizar. Até associa um pouco o tag ao cartão de crédito, né? Que tem gente que consegue a isenção da anuidade, tem gente que não consegue e acaba não querendo ter o cartão de crédito. O tag é um contexto semelhante. As pessoas, assim... existem hoje alternativas para você ter o tag sem custo, né? Sem custo, exato. Alguns bancos têm oferecido isso. Alguns bancos estão oferecendo isso. Então, algumas pessoas acabam não assim, querendo evitar esse custo dessa mensalidade e prefere ir para manual, visando essa economia, às vezes porque usa pouco, né? E acaba ficando numa fila, né? Insuportável. Espera, tem um tempo desnecessário e a depender da situação de alta temporada, em algumas rodovias até você causa um congestionamento, pode causar um acidente, e isso é o principal propósito do Free Flow, de eliminar essa situação. Mas as estradas têm um efeito para o desenvolvimento muito grande, né? Eu quero falar aqui um pouco dessa obra de duplicação que leva a Caraguatatuba e já leva a São Sebastião, né? Conectando o Porto de São Sebastião ao aeroporto de São José dos Campos. É essa reflexão que eu quero trazer aqui, que não é só o turista que está indo, que já é importante também, porque o turismo ele leva desenvolvimento, né? As pessoas prestigiam esses espaços. Muitas pessoas deixavam de ir pelo transtorno das estradas. Agora, falando um pouco em futuro, né? Estava conversando com o Gustavo da Midax, que é quem nos ajuda aqui na programação. Né? Está aqui no estúdio com a gente, né, Gustavo? Mas não está aparecendo. E a gente falava um pouquinho do futuro. Porque, muito bem, a estrada de Caraguatatuba ficou pronta, para São Sebastião ficou pronta, né? O que vocês pensam de futuro agora?
simplesmente administrar a rodovia ou existem planos aí de ampliações? Tá. Até o que você comentou há pouco em relação ao desenvolvimento da região e a importância da rodovia, né, Kiko? O plano de negócio da concessionária Tamoios, né, da rodovia dos Tamoios, ela está vinculada principalmente ao Porto São Sebastião. Tá. É claro que no estudo de viabilidade foi considerado também um impulsionamento do turismo para a região, mas o principal fator mesmo é o Porto São Sebastião. Tá. Hoje o Porto São Sebastião... A concepção assim, dos investimentos vieram em cima disso. Isso, o estudo de viabilidade do projeto... Foi em cima do Porto São Sebastião. Foi principalmente em cima do Porto São Sebastião. Perfeito. Então, assim, a prioridade realmente foi o Porto São Sebastião em relação ao turismo. O turismo é importante, mas o Porto foi mais importante nesse estudo, né, nessa viabilidade. E agora com a entrega do Contorno Sul, que a gente vai estamos chegando no Porto São Sebastião. Sim. E o Porto São Sebastião... Agora, recentemente, foi renovado o arrendamento da concessão? Não é da concessão. A gestão hoje... O Porto São Sebastião é federal. Federal. Mas a gestão é estadual. E essa gestão do governo do estado de São Paulo, ela foi prorrogada agora até 2057, se eu não me engano. Nossa. Então o estado de São Paulo é quem está na gestão do Porto. É quem está na gestão do Porto. E vai passar para iniciativa privada, é isso ou não? Parte do Porto vai ter um arrendamento, já está em audiência pública, já vai ter um edital em breve. Né? Acho que no final do ano é a previsão da licitação. Vai ter um arrendamento de boa parte do Porto, com construção de um novo pier. Investimentos, né? Grandes investimentos e assim vai trazer um grande crescimento a capacidade do Porto vai aumentar bastante e isso vai impactar diretamente a rodovia em termos de fluxo, né? Então isso vai ser muito importante para a região e para a concessionária Tamoios, até para justificar seus investimentos também, né? Você tem uma ideia, Kiko, vocês colocaram na frente o recurso, né, para fazer toda essa obra. Agora vocês vão, claro que... Junto com o governo do estado, tem também participação do governo do estado. Para poder recuperar o que vocês investiram ali. Exatamente, Esse número pode ser falado, o valor de investimento para fazer essas obras todas? Pode. A ampliação principal foi em torno de 3 bilhões e os contornos agora um pouco mais de 3 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? Em torno de 6,5 mais ou menos. 6 bilhões de reais. 6 bilhões e meio de reais. Mas vale a pena, né? São obras para mais 100 anos ali. São, com certeza. E essa parte, então, quer dizer, vocês vão agora fazer a administração disso tudo? Isso. Inclui as balsas para Ilhabela, não? As balsas de Ilhabela hoje estão na gestão do governo do estado de São Paulo e vai ter uma licitação. Que bom, né? Onde as balsas vão ser também privatizadas, vai ter uma concessão independente da Tamoios. Isso é muito bom, né? Eu acho que a iniciativa privada ela tem uma expertise em saber fazer com mais eficiência do que o Estado. Eu acho que o governador Tarcísio ele tem dado indicativos de que ele reconhece isso, né? Isso. Porque essa balsa também está deixando muito a desejar, né? Sim. Traz insegurança, ali é um trecho curto, mas merece, eu acho que uma qualidade maior numa travessia ali, né? Com certeza. A questão da fila da balsa é uma coisa que impacta um pouco a região do Porto, ele impacta até a rodovia dos Tamoios, impacta o centro da cidade, então essa iniciativa do governo do estado de privatizar e trazer modernidade é muito importante, né? Assim, às vezes você não consegue fazer a travessia porque o mar está revolto, e aí ficam as pessoas na fila ali. Sem dúvida. Causando engarrafamentos no centro da cidade de São Sebastião e transtornos para quem está ali dentro do carro esperando por horas, né? Então, realmente, essa privatização e vai organizar tudo isso, né? Vai ser muito válido, vai ser muito importante. Conclui, né, a conexão, até porque São Sebastião, por exemplo, tem 100 quilômetros de praias. Vai lá na divisa com a Riviera, lá em Bertioga. Exato. Então, e aquela estrada ainda que é Rio Santos, né? Exato, Ela ainda vai ser difícil de melhorar, porque além do trecho, vai melhorar talvez em sinalização, em asfalto, mas já é um trecho mais demorado, né? É verdade. Se você for utilizar as praias mais lá, acho que no lado sul de São Sebastião, às vezes vale a pena ir por Mogi das Cruzes e pegar Rio Santos lá por trás. É verdade, é verdade. E vai ter... Tem uma nova concessão agora que é a Mogi Bertioga, né? Ah, é? Que vai fazer as intervenções mas só até Bertioga? Ela vai Mogi, Bertioga e desce para Santos. E desce para Santos? E desce para Santos,
Não, eu acho que o estado de São Paulo, como a gente estava falando, né? Tem trechos importantes. Agora, fala um pouquinho, o litoral norte, ele contempla também Ubatuba. Também. Né? Que é outro problema, porque a rodovia Oswaldo Cruz, tem gente que tem pânico dela, não vou lá de jeito... eu já não acho que é tão ruim assim, você tem que andar devagar, tem curvas muito íngremes mesmo, né? Uhum. Mas exige ali uma certa experiência para quem está dirigindo, principalmente na subida. Sim. Você vê muito carro quebrando, freio esquentando, então não é o ideal para quem quer ir para Ubatuba, né? Muita gente acaba não usando e vai por Caraguatatuba. Só que também depois de ser atravessado tanto de praia que tem ali é um problema sério, né? Hoje vocês já chegam até a Massaguaçu, correto? Só até Massaguaçu, exatamente. Tá. E o governador tem falado aí que já tinha pedido alguns estudos. Como é que está o tema da duplicação da rodovia? Seria a duplicação da Rio Santos ou não? Seria a duplicação do Rio Santos, Da Rio Santos, que leva de Caraguatatuba a Ubatuba. Como é que está essa discussão? Quando nós inauguramos o contorno norte que dá acesso a Ubatuba, no final de 23, o próprio Felício, que esteve aqui com a gente, nos provocou sobre o assunto. E esse trecho mais à frente vai ficar sem duplicar? Por que a rodovia veio só até esse ponto? E conversando, não, Felício, como até eu indiquei, né? O foco realmente da concessionária Tamoios era a São Sebastião, né? Então a gente já, com a conclusão das obras agora, a gente já proporcionou um acesso direto a Caraguatatuba, um acesso direto a São Sebastião e um acesso a Ubatuba sem passar pelo centro de Caraguatatuba. Isso já melhorou bastante a fluidez. Sim, sim. Mas realmente esse trecho que não está duplicado, que não tem gestão privada realmente, acaba tendo seus problemas, né? Uhum. E foi quando ele questionou sobre a extensão e falou, mas tem um trecho mais à frente que tem a concessão da CCR. Sim, tem um trecho no final do Oswaldo Cruz, o trecho ali de Ubatuba ali, indo no sentido Paraty. Todo esse trecho pertence à NTT. Né? Foi incluído esse trecho na Dutra, né? Exatamente. Ninguém entendeu por que fizeram isso, né? Será que é um trecho muito ruim? Já que você vai pegar a Dutra, você pega lá? Exatamente, é um contexto igual como foi feito nos aeroportos, para fechar a conta. Você tem uma rodovia como a Dutra, que tem uma receita elevada, né, superavitária, e você tem uma rodovia que é deficitária. Então ele colocou na mesma concessão as duas de forma a equilibrar, para poder viabilizar, de forma que o governo não precisou aportar. Mas o trecho que vocês eventualmente vão analisar para fazer, não pega essa parte da CCR? É antes? É antes, até a divisa com a CCR. Mas tá ótimo, você já chegou ali em Ubatuba, né? Já chegou em Ubatuba. E esse trecho, que são 44 quilômetros, ele é de gestão do governo do estado de São Paulo. Então não tem como ser incorporado à CCR. Como a rodovia dos Tamoios, em termos de extensão, já é uma rodovia relativamente curta, são 118 quilômetros, incorporar mais 44 quilômetros. 118? Dá tudo isso? Até Massaguaçu? Até Massaguaçu, com mais os contornos, com mais o Planalto, com mais umas vicinais. 118 quilômetros. E aí a ideia é vocês fazerem esses 44 quilômetros? A ideia é incorporar esses 44 quilômetros na concessionária, você aproveitando todo o centro de controle que já temos hoje, toda a nossa estrutura de back-office, e a gente consegue... Porque imagine você fazer uma licitação para uma rodovia pequenininha de 44 quilômetros, ela fica inviável. Fica cara para o estado. Caro. Ela vai Vocês manter já duas estão máquinas, lá, tem que fazer. Já estamos mobilizados lá. E nós temos que fazer o quê? Pedir aqui para o governador Tarcísio, para o vice-governador Feliz, para os deputados, vamos investir nisso, né? Vamos. Porque o povo já sofreu muito ir para o litoral norte. Eu acho que essa obra, ligando Caraguatatuba, talvez fique o trecho um pouco mais longo, né? Mas vai dar um acesso fantástico, merecido ao que é o litoral norte nosso, né? Com certeza, vai dar uma fluidez fantástica e assim, isso é segurança também para os usuários, né? Você está ali numa situação de engarrafamento, você tem uma situação de emergência, está querendo ir para o hospital, você está preso ali no engarrafamento, então tudo isso, os escorregamentos que ocorrem lá no trecho de serra, né? Para você ter uma intervenção imediata, que nós já temos uma equipe já mobilizada nesse sentido, nós estamos acostumados com a Serra da Tamoios, então... Isso que eu até ia te perguntar, estava me esquecendo aqui, mas você tocou no assunto, às vezes em períodos de chuva a gente escuta, vai atingir 100 milímetros de chuva, vai ter que fechar a serra. Exato, esse é o número mesmo? Esse é o número mesmo. E não dá para corrigir isso que é difícil? É difícil. Eu imagino, porque é muito alto, né? O que acontece? A gente tem lá o trecho de serra, você tem rocha e solo. Então, esses 100 milímetros foi um estudo geotécnico, né, validado pelo Estado,
onde quando ocorre a chuva, esse solo fica pesado, e aí no atrito com a rocha ele acaba escorregando. Então 100 milímetros é a referência que a gente tem, que é um momento ali que pode ter um escorregamento. Então, quando ocorre o fechamento da serra, é justamente para evitar qualquer tipo de acidente e um escorregamento desse pegar um usuário descendo a serra. Não, sem dúvida. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Mas aí dá para você desviar o trânsito dividir a outra serra ou não? Não, infelizmente também não consigo. Tá. Pela questão da ventilação dos túneis e a subida da serra, que tem uma inclinação bem acentuada. Certo. Eu tenho um problema de ventilação que eu não consigo fazer mão em contramão dentro do túnel. Então eu acabo tendo que fazer uma operação que a gente chama de operação pare e siga. Onde o usuário apenas os usuários descem, aí depois de um certo tempo os usuários sobem. Quer dizer, ela não fecha definitivo. Ela não fecha. Mas fica num pare e siga. Fica num pare e siga que é desconfortável. Isso era uma curiosidade que eu tinha. Mas isso só em final de ano, começo de ano? Só quando tem chuvas representativas. Graças a Deus faz mais de um ano que a gente não tem. Esse último verão a gente não teve, a gente bateu na trave ali para ter, mas não tivemos. E qual é o período, por exemplo, atingiu 100 milímetros lá, quanto tempo para voltar a liberar de novo? Se ficar um dia sem chover é suficiente? São 72 horas. 72 horas. Que a gente acompanha o acumulado dos 100 milímetros. Então, a gente vai acompanhando os 100 milímetros, ele está reduzindo, a gente libera. Aí, às vezes, tem uma previsão de chuva forte, já está chovendo, mesmo não tendo 100, a gente mantém fechado. Pra você ter uma ideia, Kiko, é um momento de maior dedicação da nossa equipe da Tamoios, né? Você tem, é um momento que está chovendo, está geralmente frio. E a equipe de vocês que faz o pare-siga tudo? A equipe da gente... E assim, um ponto delicado é porque eu não posso descer os carros junto com os caminhões. Por questão de velocidade, peso, etc. Nossa, é uma logística. É uma logística. Os caminhões de líquidos perigosos descem sozinhos, então eu tenho que fazer uma triagem. Nossa. E tudo isso é feito na estrada. Então meu colaborador vai para a estrada, caminhão para a direita, carro para a esquerda, o pessoal xingando e... Fica perigoso, né? Fica. E isso não tem uma solução técnica, né? Técnica não. O que a gente faz é fomentar, até aqui é uma oportunidade, né? Do pessoal entrar no nosso Instagram, entrar no nosso X e acompanhar o horário que a gente chama de comboio. O comboio vai descer e o horário que o comboio vai subir. Então essas informações são importantes, isso são muito públicas, importante. Né? São públicas. Então quando está com a serra interditada por motivo de chuva, vocês... E qual que é o aplicativo? É o Instagram. O Instagram da Tamoios. O Instagram da concessionária Tamoios. E o X da Tamoios. Tá. Da concessionária Tamoios. E ali tem o horário dos comboios. E ali tem o horário dos comboios. Mas que são horários muito frequentes ou não? A gente tem um determinado horário de subida e descida, e aí você não precisa ficar uma hora. Às vezes esperando. Se você não olhar o aplicativo, você pode às vezes passar 1h30 esperando. Nossa, dentro do carro. E você poderia estar esperando num restaurante, indo num banheiro, tomando uma água, né, de forma confortável, e você está ali monitorando, daqui a 15 minutos vai descer meu comboio. Vou seguir a estrada. Vou seguir a estrada. E aí consegue ter uma condição mais confortável para o usuário. Né? Poxa, olha, gente, a gente pensa que estrada é só passar com o carro em cima, tem muita coisa, né? E hoje o pedágio é quanto para chegar a Caraguatatuba? Nós temos 11,70 para a P1, 5,50. Desculpe, a P1 5,50 em Paraibuna, 11,70 antes da descida da serra e 5,20 no Free Flow. No Free Flow. Isso, o Free Flow é para quem vai para São Sebastião. Se ele for só até Caraguá, são esses dois aí. Se eles vão só para Caraguá, só o P1 e o P2. Não, mas pedágio é o que não dá para reclamar lá, né? Porque a entrega... Quantidade de intervenções, né? É muito legal, viu, gente? Estamos conversando com o diretor-presidente da concessionária Tamoios, falando dessas obras impactantes aqui, com acesso ao litoral norte do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. Me fala mais uma coisinha. Dentro dessa estruturação de Ubatuba, né? Que acho que essa expectativa todos nós temos. Isso, Já é possível olhar para algum cronograma de alguma coisa? É difícil responder essa sua pergunta aqui por causa do licenciamento ambiental. Ali é um trecho de Serra de Mar, né, de parque ambiental e o desmatamento ali que vai ser necessário para a duplicação. E vai ter que envolver talvez até o IBAMA, a gente está avaliando isso. Então, essa é a parte mais complexa realmente do empreendimento. Hoje, a gente está na fase de desenvolvimento dos projetos, né, então já concluímos, inclusive, a primeira etapa. A gente já realizou topografia,
sondagens. Já sabe por onde vai passar a batimetria, fizemos modelagem de tráfego com pesquisa de origem e destino. Então a gente já vê o comportamento do usuário em relação a um retorno que você faz, a um binário que você faz. Então já fizemos estudos das praias, que é um trecho mais urbano, como que vai ter um porque você vai ter que ter as conexões para as acessos. Né? Então tudo isso já foi preparado. Interessante, hein? E já foi protocolado o governo do estado. Hoje ele está avaliando esse material. Certo. Em breve ele deve estar em tratativas também com as prefeituras para ver quais são os principais problemas das prefeituras, para ver se pode ter algum tipo de interface com o projeto. Que vai beneficiar mais o Ubatuba isso aí, né? Vai beneficiar mais o Ubatuba. Porque mas Caraguá praticamente ainda pega um pouco ali, né? Mas tá com um bom prefeito lá agora, né? Tá. O Matheus está bem dedicado, querendo 3 agendas com o Matheus, ele está bem empenhado. Eu acho que é importante isso aí. Então esse cronograma, apesar de... Agora, uma vez concluída a parte burocrática, vamos chamar de vai fazer, quem vai fazer, ambiental, tudo, é uma obra para quanto tempo? Uma obra para mais ou menos 4 anos. 4 anos. É uma obra mais delicada comparada às outras obras. Quando eu digo as outras... Ela vai ficar parecida com o trecho sul, que é tipo... Não, esse é um detalhe que a gente chama ruim, no caso, né? A gente chama, no nosso linguajar de concessões, brownfield e greenfield, né? O contorno, ele foi feito num greenfield, não passava, era na fazenda ali do período, até boa parte do trecho, né? Sim. Então, a gente não tinha intervenção com a sociedade. Tá. Então é mais fácil a gente executar as obras. Esse certo. trecho vai ser o que a gente chama de brownfield, que a gente vai ter que fazer com a duplicação do viário existente. Então a gente vai ter interface com os usuários. Então a gente não consegue atuar de forma livre, rápida para fazer intervenções. A gente tem que vai mexer na estrada que estaria ali hoje. Eu pensei que fosse uma nova que viesse passando por trás. Inicialmente até estudou por trás. Todo mundo falava que tinha uma estrada por trás lá. Já comentaram isso, a gente até pesquisou no início. Mas não existe essa estrada. Tem trechos, talvez. Tem trechos só. Então ela vai ser feita onde é Rio Santos mesmo. Vai ser feita onde é Rio Santos, tem muita coisa para pensar, né? Porque, por exemplo, você pega ali Maranduba, tem muita gente que cruza a pé a extensão da praia inteira. Sim. Praia Grande. Tanto é que a gente está prevendo uma ciclofaixa em todo o trecho. Até para... mas com certeza vai dar certo. Tomara que o Tarcísio fique aí mais... junto com o Felício aí nesse foco. Os dois estão empenhados no projeto. Né? Porque isso traz todo um movimento importante. E falar um pouco da concessionária Tamoios, né? Que ela é do grupo Queiroz Galvão. Isso. Tá. Vocês têm outras concessões de outros estados? Já tivemos. Já tiveram? No Paraná, no Rio, mas hoje estamos só com a concessionária Tamoios no Brasil. Temos uma sociedade uma concessão rodoviária no Peru, mas hoje no Brasil só com a concessionária Tamoios. Agora, uma pergunta que todo mundo faz quando vai pro litoral, né? Por que 80 km por hora na Tamoios duplicada chega a dar sono, hein? Fica até perigoso. Isso é uma regra do Estado, né? É uma regra... Nós já reclamamos isso pro Felício uma vez. Agora vamos falar aqui com o presidente da concessionária Tamoios. E o Felício já veio nos questionar. Por que é 80, né? Ele nos provoca também. Por que é 80? É uma questão técnica. Não é uma questão determinada pela concessionária. É uma questão... Mas não é muito devagar? Diz que na Alemanha tem lugar que você anda 180 permitido. É verdade. Não estou defendendo 180. Mas pelo menos uns 100, 110, né? Não é possível isso aí. O que acontece? Isso não é determinado pela concessionária, isso é determinado pelo dono da estrada, que é o DR, que é do órgão do Estado. Órgão do Estado. Mas ele leva em consideração critérios técnicos. Como há muitas curvas, você tem problema de visibilidade nessas curvas, então ele acaba impactando na velocidade. Tem trechos em tangente, Kiko, que a gente poderia aumentar a velocidade. Sim. Sendo que isso, em termos de estudo, em termos de todo o viário, ficaria um pouco confuso na cabeça do usuário. Agora é 80, agora é 100. Isso é ruim também. E aí essa variação pode... Principalmente para quem usa o piloto automático. Né? Exatamente. Você fica com o piloto automático, mas fica com a preocupação ali de... Acho que a Dom Pedro tem esse problema. Trecho de escola 80, trecho não sei do que 100, outra 110. E nessa você leva uma multa, porque você fica confuso. Então tem esse problema, né? Tem esse problema, exatamente. Mas assim, de verdade, a gente preza muito pela segurança. Eu acho 80 como... Falar como motorista, né? Não posso falar diferente. Eu acho muito devagar. 80 é difícil mesmo. Mas se isso é o que os técnicos estão falando, né? A gente precisa... A gente vai ter que respeitar. Vai ter que respeitar. Mas eu acho que eles estão exagerando um pouquinho, né? Mas quem sabe aí uns 100 km por hora já melhoraria bastante, né? Então a questão essa questão da segurança da Tamoios é algo que
que a gente vê que ela está consolidada, né? Sim. Importante esse trecho. Preza muito. Eu quero agradecer muito, Luiz Felipe, a entrevista, né? Você tem aí uma experiência fantástica, está num projeto muito legal, porque é um conforto saber que existe hoje esse acesso, né? E que pelo menos também é um conforto saber que o de Ubatuba já está sendo pelo menos pensado. Não, ele vai acontecer. Se depender do governo do estado de São Paulo, a percepção nossa é que ele vai acontecer. Vai acontecer, né? Apesar de ser uma obra demorada, mas faz parte, importante. Vamos ter a Dutra também. Sim. Né? A presidente da CCR fez uma apresentação no Desenvolve Vale, muito legal, sobre as obras de duplicação da nova Dutra. Eu assisti isso, ela foi nossa convidada para apresentar o plano de expansão, o plano de investimentos, né? Nós estamos com obras aqui na Dutra que é de chorar, porque, né, é trânsito, é tudo. E eu prometi a ela que eu não buzinaria mais depois de ter visto a apresentação dela. Porque nós temos que ter paciência, gente, não adianta, vai melhorar, mas para melhorar tem que fazer obra. Obras causam transtornos, infelizmente, a gente sabe disso, mas a gente tem que pensar para frente. O impacto do resultado da obra é fantástico, isso que, a exemplo da Tamoios, que incomodamos aí durante o período de obras, mas agora que foram concluídas, muito bom. Muito bom, né? Você vê um outro exemplo agora da região também, Kiko. Assim como o governo do estado também nos provocou para a extensão da Tamoios, também provocou a extensão da Carvalho Pinto. Ah, para vocês também? Não, pra gente não, pra Eco. Ótimo, que iria até onde? Vai até... Fazer o turismo religioso, exatamente. Né? Você conta que o Desenvolve Vale, viu, Luiz Felipe? Se por algum motivo aí esses assuntos não andarem, precisar do apoio da sociedade civil, o apoio do grupo do Desenvolve Vale, nos chame. Com certeza. Vamos somar a força, porque isso sim é desenvolvimento. Então eu quero agradecer, nós conversamos hoje com o Luiz Felipe Neves, diretor-presidente da concessionária Tamoios, responsável pela essa administração, obras e tudo mais do acesso ao Litoral Norte. Obrigado por participar conosco aqui. Obrigado, Kiko. Eu que agradeço aqui todos os esclarecimentos, né, que é importante para a sociedade, importante para a concessionária Tamoios também. Sem dúvida. E acho que quando tiver novas novidades em relação a Caraguatatuba, a gente volta aqui novamente e traz uma upgrade aí, uma atualização das informações aí, com certeza. Excelente, agradeço, sucesso lá com toda a sua equipe, e tenho certeza que isso aí vai só trazer benefícios para a nossa região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, agora com o nosso aeroporto funcionando. Sim. Obrigado e até uma próxima entrevista conosco aqui. Obrigado também, até a próxima. E você que participou, ouvindo aí o conteúdo do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale, continue sempre conosco. Sempre novos episódios trazendo assuntos de interesse da nossa sociedade. Muito obrigado pela sua audiência.